ela interessa aqui regionalmente, em audiência pública na terça-feira, dia 14, uma audiência que foi convocada pela Câmara de Vereadores de Penha, foi debatida a situação dos cemitérios do município de Penha e a busca por soluções. Os representantes do governo municipal compareceram e anunciaram a ampliação e a revitalização do cemitério do Gravatá, mediante a aquisição de terreno por parte da Prefeitura de Penha. A Camila Luktenberg, secretária de Administração e Finanças, diz que assinou o termo de acordo amigável, que transfere para o município, através da compra, uma fração de imóvel para iniciar as obras de ampliação do cemitério do Gravatá. Simultaneamente, a Prefeitura também vai construir uma capela mortuária, que há muito tempo é desejo da comunidade. O prefeito de Penha, Aquiles da Costa, presente, ele ressaltou que o objetivo foi finalizar todo o processo e iniciar ainda em 2023. É uma demanda, diz ele, de urgência de Penha. Participaram da audiência o secretário do governo, Valdemir Mafra Júnior, a própria Camila, Maurílio Duarte do Planejamento, Sérgio de Mello da Assistência Social e o diretor de Engenharia, Alcemar de Souza. E aí quem esteve nesta audiência e está no link Mar Azul também, é o Marcelo Mauri da Cunha, engenheiro ambiental de Barra Velha. Aí a imagem do Marcelo durante a palestra feita na audiência, em que ele falou sobre a questão delicada, técnica, né, e que está aí cercada por normas de legislação ambiental, a questão da ampliação dos cemitérios. Essa imagem é do Marcelo durante a audiência de Penha, e ele que, inclusive, lançou um livro sobre o tema Cemitério Horizontal, Poluição do Solo e Água Subterrânea, né, da editora Dialética. Então vamos com a Daniela Meller no link Mar Azul, aqui na Rede Mar Azul Multiplataformas de Barra Velha, porque ela também tem aí informações e o Marcelo vem com a gente, porque não só, né, Dani, não só Penha preocupada com a questão dos cemitérios, mas também a nossa região. E o Marcelo acabou se tornando uma referência no setor, né, Dani? Uma referência por conta não só do livro, que acredito que é o mestrado dele, que ele publicou, mas também porque ele entende de toda essa questão ambiental. E eu passo a bola para ti, Dani, para conversar então com o Marcelo aqui no Link Mar Azul, aqui no Radar, certo? Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas multiplataformas. Nós estão nos dando essa carona pela BR-101, nas casas, acompanhando pelo YouTube, acompanhando também aqui pela rádio. E como você falou, nós estamos aqui com Marcelo Cunha, ele que é engenheiro ambiental. E eu vou ler um pouquinho do currículo dele, porque é maior do que o livro. Ele é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade da Região de Joinville, é mestre em Ciências Ambientais, especialista em Direito Ambiental pela Univale e MBA em Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental pelo IPOG. Dentre todas essas experiências que ele tem, todas essas graduações, todo esse estudo que ele fez, ele escreveu esse livro, como você falou, Gilva. A gente está mostrando agora para quem está acompanhando pelo YouTube. Nós temos em mão aqui o Cemitério Horizontal, que é o livro que o Marcelo escreveu, Poluição do Solo e Água Subterrânea. O Marcelo, ele foi convidado a participar dessa audiência, que foi provocada pela população com relação a essa preocupação da falta de vagas nos cemitérios. Agora, o que eu me assustei, que realmente eu não sabia, é o quanto... posso dizer a palavra, bom dia, Marcelo, posso dizer cadáver? Pode, claro. Pode, né? O quanto, Gilvan, você não tem ideia do quanto um cadáver é prejudicial ao meio ambiente. O Marcelo me contou agora há pouco e eu fiquei impressionada, juro para ti que eu fiquei bastante impressionada, porque realmente eu sabia que quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, ela elimina gases, elimina líquidos, só que eu nunca imaginei que isso fosse prejudicial ao meio ambiente. Em tantas essas discussões com relação à proteção do meio ambiente, as pessoas acabaram esquecendo, então, o quão prejudicial podem ser os cemitérios para o meio ambiente. Bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Conta pra gente, você escreveu esse livro e você foi convidado para ir a essa audiência, por quê?
Pois bem, eu iniciei o mestrado, fui selecionado entre aqueles que concorreram, né, mestrado do IFC, mestrado público, e o projeto tinha que ter um grau de ineditismo e tinha que ter também uma aplicabilidade no meio prático, já que era um mestrado profissional. Então, eu levei essa proposta à banca e fui selecionado. Ao final do mestrado, a dissertação foi publicada e a editora Dialética entrou em contato comigo para que a gente pudesse publicar o livro. Eu fiquei muito feliz com o convite e está aí o livro, vai ser lançado oficialmente, agora em meados de abril, na sede do CREA de Santa Catarina. Ele foi contemplado pelo edital de patrocínio do CREA Santa Catarina, então vai haver alguns exemplares que serão doados ao Conselho de Engenharia, para ficar à disposição de todos os engenheiros de Santa Catarina para consulta, né? Pois bem, daí Penha teve essa audiência pública provocada pelo presidente da Câmara de Penha, em decorrência da falta de vagas nos cemitérios. A população estava muito nervosa, muito preocupada com essa falta de espaço, né? Pessoas de fora, então, estavam sendo proibidas de sepultar corpos ali nos cemitérios de Penha. Pessoas de fora que você fala que... Fora da cidade. Estavam guardando as poucas vagas que tinham para os moradores da cidade. Mesmo priorizando aquelas pessoas que são da região. Mesmo esses tinham muita dificuldade. Então, o presidente da Câmara convocou o município pedindo esclarecimento, convocando a população para discutir em público esse problema, essa matéria, exato. E daí o presidente da Câmara, então, teve contato através do ex-vereador Manuel Domingos Correia, o Nelo, vereador de Penha, apresentou o meu livro ao atual presidente e ele me convidou em decorrência das matérias abordarem o mesmo assunto. Então lá foi discutido, eu fui o primeiro a falar na audiência pública e abordei a parte técnica, essa que você... Até para que as pessoas possam entender, porque como eu, totalmente leiga nesse assunto, a gente sabe que existe essa decomposição que é natural, mas a gente não sabia do problema. O problema é desconhecido pela maioria das pessoas. Ele não é debatido por uma série de fatores. Ele envolve cultura, religião, costume, a memória dos mortos e envolve a possibilidade de ter que, digamos assim, numa situação extrema, embargar o cemitério. E daí aonde vocês colocariam os corpos, né? Onde o poder público, o que fazer com o corpo de alguém falecido se o cemitério está embargado? Então, essa celeuma é uma discussão complexa e todo mundo finge que não vê para que esse problema não seja levantado. Vamos abordando outros que são mais relevantes. Posso dizer empurrando com a barriga? Exatamente, esse é o termo. Agora explica para quem está em casa e está curioso com esse tema. O que o cadáver, de que forma o cadáver pode prejudicar o meio ambiente? Principalmente nós temos aí 3 fatores, vamos dizer assim, de forma simplificada, para que eu não me estenda muito. Através do necrochorume, que são os líquidos liberados pelo corpo nos primeiros meses de decomposição. Então, se a literatura traz que nos primeiros 6 meses um corpo libera, uma pessoa de 70 quilos pode liberar até 30 litros de necrochorume, né? Então, se ela está no meio físico, que é solo, e hidrogeologia e geologia, é uma combinação técnica aí de um solo adequado e da distância do lençol freático até o fundo da sepultura também tem que haver uma distância de segurança de no mínimo 2 metros. Essa é a legislação estadual, diz que é 2 metros, a federal até diz que é 1,5 metro, a nossa é um pouco mais restritiva, a de Santa Catarina. Enfim, com a chuva, esse líquido, ele se espalha. Ele é levado até o lençol freático e o lençol o transporta, dependendo do fluxo da velocidade da água subterrânea, pode transportar metros por dia, centímetros por dia ou até quilômetros por dia, depende. Então, quem está jusante do cemitério, no fluxo do lençol freático, pode estar consumindo água contaminada por um cemitério, caso ele esteja instalado em um local inadequado. Os moradores da região também são afetados? Aqueles que moram ali na circunferência daquele cemitério? Aqueles que ficam no fluxo do lençol, quer dizer, na direção do lençol. Então, necessariamente, aquelas pessoas que moram ao redor
Se não estão no fluxo, não são afetadas? Não, essas não. Elas são afetadas por outros meios, como, por exemplo, a proliferação de vetores, né? O necrochurume, quando escorre, por exemplo, pela parede das gavetas, as famosas gavetas, tecnicamente o nome é lóculo, essas gavetas onde se depositam os corpos, mas todo mundo chama de gaveta, né? Então, essa popular gaveta, ela pode ser... Atrai animais. Ela sim, mosquitos, né? Há uma proliferação de vetores, como mosquito, por exemplo, muito grande. E outro veículo de poluição, de contaminação, seriam os gases emanados pela decomposição dos corpos, que quando não tratados também podem causar problemas. Você havia me falado que, sem saber, aquela pessoa que está indo ao cemitério para fazer uma visita ao túmulo de algum ente querido, ele pode inalar esse gás? Pode. Se ele estiver sendo emanado naquele momento por alguma fissura, se ele não estiver sendo conduzido até um filtro adequado, a pessoa pode estar respirando isso. Inclusive, há relatos na história de épocas em que os corpos eram sepultados dentro das igrejas, em que à noite... Principalmente padres. Daí à noite os corpos emanavam os gases, pela manhã a igreja fechada, a pessoa entrava na igreja e respirava aquele gás, passava mal, então ela tinha tido um pressentimento, ela tinha tido um contato com alguma coisa extraterrena naquele momento, né? E não tinha ideia de onde espírito, vinha. e na verdade não, ela estava sofrendo um mal súbito decorrência de respirar os gases. Então eu posso voltar que quem mora na circunferência daquele cemitério pode ter algum problema com esses assim, gases. Precisaria ser uma quantidade de corpos sepultados muito grande para que isso afetasse o entorno. É mais as pessoas mesmas que frequentam o cemitério, que estão próximo da sepultura naquele momento, né? Então, os trabalhadores, enfim, né? Então, assim, o terceiro risco seria o risco dos resíduos. O resíduo da exumação, ele é um resíduo de serviço de saúde e deve ser disposto dessa forma. Ele não pode ser disposto como um resíduo domiciliar comum, por exemplo. Agora, falamos do problema. Qual seria a solução? A solução seria construir novos cemitérios de acordo com a lei, porque todo cemitério polui? Não. Os cemitérios instalados em meios físicos, em locais impróprios, sem os devidos controles ambientais, causam poluição. Se ele estiver instalado em um lugar adequado e se ele possuir os controles ambientais adequados, ele não causará poluição. Assim como qualquer outra atividade industrial, comercial, que a gente encontra no nosso dia a dia. A gente vai sair um pouquinho de Penha e vai vir aqui para Barra Velha. Qual seria a nossa real situação hoje dos cemitérios que temos aqui na cidade? Eu participei de um estudo que buscou regularizar o cemitério municipal do centro. Não sei que pé está o licenciamento hoje, mas foram feitos postos de monitoramento, foram feitos projetos de drenagem, quer dizer, os projetos necessários atinentes à regularização de um cemitério existente, que é diferente, um pouco mais brando do se comparado a um cemitério novo, porque no existente eu não posso exigir tudo aquilo que exigiria no novo. Existe uma série de limitações com relação ao espaço e tudo mais. Mas aquilo que foi possível foi entregue ao município o estudo para que ele pudesse regularizar essa situação. O cemitério de Medeiros de Itajuba, as pessoas que são responsáveis por gerir isso me procuraram para fazer orçamento. Eu acabei sendo vencido por outros orçamentos e desconheço a atual situação, se está havendo essa regularização, se está havendo esses estudos ou não. Eu faço outra pergunta. Com relação à cremação, ela seria talvez